Fala, Investuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Investevo. Ações igual a preço, mini índice igual a pontos. Pois é, chegou o dia de você entender finalmente como que funciona essa questão da pontuação na Bolsa de Valores através do mini índice. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a todos que vêm se inscrevendo aqui no canal. Tenho lido todos os comentários, pretendo começar a respondê-los muito em breve. Então comenta aí o que você está achando, se está legal, se não está. Enfim, valeu demais por cada um aí que curte, compartilha, comenta. Tamo junto e vamos para cima. Bom, para explicar direitinho como funciona essa questão dos pontos no mini índice, mais uma vez eu vou pegar emprestado a questão da cotação em preços das ações lá na bolsa. Fica muito mais simples de você entender assim. Mas antes, aquele corte que você já sabe para eu poder colocar a tela aqui e rabiscar junto com você. Então, 1, 2, 3 e... Agora sim, garoto! Bora nós então, pessoal! Muita calma nessa hora. Para quem já me conhece, sabe que eu gosto muito de explicar através do Excel, mas eu não curto essa ideia de trazer tudo pronto como se fosse um PowerPoint aqui. Eu prefiro ir desenrolando essa ideia com você, justamente para você internalizar cada etapa do processo aqui. Devo adiantar, desde já, que muita coisa do que eu falar aqui, principalmente agora no começo, mas nem por isso pule esse vídeo, você não vai utilizar na prática, tá? Uma analogia que dá para se fazer é o seguinte: imagine que você tem que viajar do ponto A até o ponto B, pegar uma estrada, enfim. Então, basta que você saiba o caminho, você não precisa saber quais foram os componentes utilizados para fazer aquele asfalto, o que tem debaixo do asfalto, qual que é a resistência, nada disso, tá? Mas eu acho muito interessante trazer aqui alguns porquês a nível de curiosidade, mas que lá na frente sirva como uma grande base para você saber onde está pisando, o que está fazendo, e fique muito mais tranquilo ou tranquila com isso, tá? Bom, primeira coisa, algo que facilitou muito para mim lá atrás, e sempre que eu vou estudar alguma coisa ou ensinar, eu gosto bastante dessa ideia de fazer uma analogia, uma comparação, algo que fique mais próximo da nossa realidade, algo mais comum para começar a entender, tá? Então eu vou colocar aqui na tela. Antes deixa eu dar um zoom aqui, porque o pessoal às vezes assiste pelo telefone, então vamos facilitar a vida aí daqueles que estarão assistindo pelo dispositivo móvel. Então eu vou colocar aqui, primeiramente, a imagem de um termômetro, tá? Eu vou deixar do tamanho da tela aqui e você vai entender melhor. E durante um bom tempo, eu acredito que você vai fazer que nem eu lá atrás, ou seja, sempre que estiver olhando o mercado ali, você vai lembrar dessa questão então do termômetro. Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui, eu vou acabar ficando em cima um pouquinho, mas beleza, dá para enxergar aí, né? Seguinte então, a gente tem, pessoal, e aqui é do meu jeito mesmo. Como eu disse, para quem está acostumado não é novidade, mas para quem está chegando agora pode ficar um pouco confuso, mas é para desenrolar mesmo, tá? Então tudo parte do que a gente chama então de Bovespa, né? Que seria, né, a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, né? Beleza. Então Bovespa a gente vê ali como o quê? Como um termômetro, por isso o termômetro na tela aqui, do mercado. É ele que mostra se o pessoal está otimista, comprando bastante, pessimista, vendendo bastante e etc. A gente já tem episódios aqui, não vou ficar muito em cima disso, sobre ações que movimentam mais ou movimentam menos
o nosso mini índice e tudo mais, tá? Mas o Bovespa é algo que não dá para operar, porque justamente ele é um termômetro. Então imagine que eu tenha esse termômetro aqui, pendurado na parede, e estou falando com vocês e tudo mais, sobre investimento e tudo mais, e eu falo, gente, vamos operar no termômetro. Não dá para operar no termômetro. Ele é um negocinho que está pendurado ali, que tem as substâncias dele e tudo mais, e ele está ali fazendo a função dele, que é detectar, então, a probabilidade, a previsão do tempo. Previsão é uma palavra muito forte, eu não gosto no mercado de renda variável, então a probabilidade eu acho que é muito mais interessante. E ainda assim, quantas vezes a gente vem ver que a previsão do tempo falha? Acontece. Por quê? Porque existem eventos ali da natureza e tudo mais que não tem como explicar. Mas na maioria das vezes, aí sim acerta, tá? Então, maravilha. Eu tenho na cabeça como termômetro e Bovespa, eles são a mesma coisa. Eles estão medindo alguma coisa. Um está medindo, no caso, o desempenho, como é que está indo aí, principalmente as melhores, maiores ações do Brasil. Lembrando que atualmente a gente tem 87 ações que compõem esse índice, né? Então, o Bovespa. E no termômetro aqui a gente tem simplesmente graus, né? Temperatura. Mas dá para considerar que justamente o Bovespa mede a temperatura do mercado, tá? Guarda essa analogia e vamos desenrolando aqui. Então, para que fosse possível operar o Bovespa ou operar o termômetro, foi criado então o Ibovespa, né? Que nada mais é do que esse I de índice Bovespa, beleza? Então é como se eu falasse assim, pessoal, o termômetro está ali na parede, não tem o que fazer, pô, né? Mas eu posso criar um produto aqui que a gente vai se basear nele. É ele que está ali, é ele que mostra tudo para nós, etc. Mas o produto está aqui. Então eu crio um produto como se fosse o nosso termômetro. Então beleza, antes não era possível você fazer operações no termômetro, mas agora existe um índice baseado no termômetro. Aí sim tornou-se possível, tá? Bom, a questão de pontuação e de valor de preço das ações é o que diferencia completamente esses dois mercados, porque tem alguns detalhes que fazem muita diferença. Ainda não está no momento da gente trabalhar com análise, de fazer operações, nada disso. O importante é você entender realmente na teoria antes, mas de uma maneira assim, realmente ilustrada, tá? Então, eu sei que muitos que vão assistir esse episódio pode já estar no nível mais acima, etc. Pode ter até um pessoal aqui que opera com índice cheio e não com o mini e tudo mais. Mas realmente eu quero desgourmetizar, eu quero falar com quem está iniciando. Então algumas coisas que eu trouxer aqui é justamente para facilitar, para simplificar esse entendimento. E beleza, mais para frente no canal a gente vai aparando uma aresta aqui, outra ali, né, lapidando e trazendo conceitos um pouquinho mais avançados, mais aprofundados também e tudo mais, tá? Bom, então primeiro vamos falar aqui a questão das ações. Fica mais fácil começar por elas, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 120 mil. 120 mil pontos, tá? Então você vê lá no jornal, a bolsa hoje fechou com menos 2%, não sei o que. Você já começa a entender que a bolsa tinha lá 100 mil pontos, desceu para 98, então ela desceu 2 mil pontos, etc. Você começa, eu já sei do que estão falando aí. A bolsa fechou em alta em tantos por cento. Pô, subiu pouco, subiu muito, subiu quantos pontos? Legal, o pessoal está otimista, está pessimista, a galera está mais comprando, mais vendendo. Você começa a entender mais sobre a tendência de se fazer sol, fazer chuva, ficar nublado, temporal, entende? E essa relação é realmente perfeita. A gente vai falar mais sobre ela daqui a pouco. Então, a gente tem lá, por exemplo, no mini índice, uma pontuação. Então, tá lá 120 mil, etc. E nas ações, que é primeiro que a gente deve falar,
a gente vai ver lá, por exemplo, uma ação com o preço dela, vamos colocar aqui a R$ 45, por exemplo, tá? Então, ações a gente vai ver sempre com preço. Mini índice a gente vai ver sempre com pontos. Um grande negócio que você deve lembrar aqui que é muito importante: as ações, elas se movimentam em centavos, tá? Então, existe aquela oscilação do mercado, né, que fica aquele preço subindo e descendo o tempo inteiro. Daqui a pouco eu vou abrir aqui para vocês verem, né? Então, quando a gente fala de ações, movimentação em centavos, beleza? Então, vou colocar até aqui para baixo para ficar melhor ainda para ilustrar para vocês, ó. Então, para cima aqui seria o quê? 45,1, 45,2, 45,3, 45,4, 45,5, tá? Para baixo aqui seria o quê? 44,99, 44,98, 44,97, 44,96, 44,95, etc, tá? Só para ficar claro aí que a coisa se movimenta em centavos, ou seja, se a agulha, a linha do preço vai subindo ali, ela vai subindo, né? A variação, no caso ali, ela é de centavos, beleza? A escala é de centavos, tá? De 1 em 1. Então, isso aqui é bem tranquilo de entender. Por quê? Vamos supor que você resolva comprar uma ação a R$ 45. Então, você comprou uma só. E aí, sei lá, você escolheu por sua análise, seu setup, etc., vender essa ação quando ela chegar a R$ 45,05, né? Então você ganhou quanto? Você ganhou 5 centavos, né? Aí você faz a conta, vê quanto foi o rendimento sobre a operação ali e tudo mais. O mercado de ações basicamente é isso, tá? E para baixo, caso ela se desvalorize, você vai ter essa perda somente quando você vender essa ação. Por isso que muita gente vê o mercado caindo, segura a ação, fala, não, vai voltar para onde estava, e segura, e aí vai da análise de cada um. O Tevo realmente não gosta desse negócio de trabalhar com ações, tá? Quando a gente fala em pontos, é diferente. Então, eu vou pegar esse 120 aqui, vou colocar aqui no meio também. Então, a escala do mini índice é diferente da escala de qualquer ação. Então, ela fica assim, ó, 120, aí o próximo, 120,005, o próximo, 120,010, próximo, 120,015, 120,020, 120,025. E o que viria abaixo aqui então? 119,995, 119,990, 119,885, 119,880, 119,875. Aqui tá errado, caramba. 119,985, 119,980, 119,975. Agora sim. Então você percebe que é de 5 em 5. Então no mini índice a pessoa entra ali nos 120 mil pontos, por exemplo, né, pode entrar em qualquer pontuação, ela não vai ver na escala de preços, que seria a escala de pontos no mini índice, uma variação assim, 120,001, 120,003, 120... Não tem. Ela, do 120 ele vai para o 120,005 ou ele cai para o 119,995, tá? Então não tem nada a ver como a gente vê uma escala de ações e como a gente vê uma escala de pontos no mini índice. E aí a pergunta que fica é justamente, poxa, Teve, então se eu entrei lá em 120 mil pontos, né? Então eu entrei comprado, assim que a gente fala, ou seja, esperando que os pontos subam, e de repente eu quero sair lá quando atingir os 120.025, quanto que eu ganho, já que isso aqui é ponto? E quanto custa para eu entrar aqui? Então fica um monte de pergunta no meio disso aqui, ou seja, a cada movimentação aqui, quanto que vale? Quanto que eu coloco para entrar ali? Na hora que eu sair, quanto que eu tive de lucro? Etc. Se eu entrar aqui, eu posso entrar, por exemplo, para baixo? Pode entrar para baixo também. Então, por exemplo, aqui para cima, você estaria esperando 25 pontos, né, de subida.
mas você poderia entrar para baixo aqui esperando 25 pontos de descida também, tá? Então já começa a ter diferenças. Então, de um lado a gente tem preço, do outro lado a gente tem pontos. Eu sei que no mercado de ações você pode fazer opção de ação, mas é um negócio muito mais avançado. Então, a grosso modo, se fala que ação você compra sempre esperando valorizar, sempre subir, para justamente a diferença de cotação do que você pagou para o preço que tiver ali ser o seu lucro. No mini índice, você pode entrar tanto para cima quanto para baixo. Isso é algo que eu acho bem legal também e é uma das grandes diferenças, tá? Bom, a questão dos pontos, então, falando do Ibovespa, né? Conforme eu disse no começo aqui, algumas coisas você realmente não precisa saber exatamente por que tão técnico assim, que pode tomar muito tempo, ficar chato, etc, tá? Mas a grosso modo, por exemplo, se a bolsa tiver, o mini índice ela tiver em 120 mil pontos, por exemplo, né? A gente fala, pessoal, que existe o índice e o mini índice, tá? O índice é um negócio assim, para poucos. Por quê? Para ser possível operar esse termômetro, é como se a gente tivesse convertido as temperaturas aqui, tá, em dinheiro. Então, para se fazer os contratos, porque por trás de cada clique a gente tem contratos, negociações acontecendo, né, corretagens, ordens, enfim, todo tipo de coisa. Então a coisa precisa ser realmente estruturada. Então foi convertido o que para se fazer isso? Que a pontuação ela acaba sendo isso aqui. Então se está lá 120 mil pontos, a gente fala, por exemplo, que um índice, um contrato, um cheio, né, um índice cheio, tem gente que fala com esse termo também, seria 120 mil reais, tá? Mas, para se operar um índice cheio, que tem algumas diferencinhas, conforme eu disse, não compensa ficar entrando muito nisso aqui, mas, por exemplo, você precisa operar com uma quantidade mínima de 5. Então, a gente está falando aqui de 5 vezes 120 mil. Então, você já percebe que começa a ficar um negócio assim, extremamente caro para poucos, etc. E tem algumas diferenças, conforme eu disse, em relação ao lucro, ao alvo e tudo mais, tá? Mas para o que nos interessa, que é o mini índice, o que foi criado? Basicamente, para entender como é formado esse papel, que você vai trabalhar, tenho certeza, mais para frente também, é considerado o quê? A quantidade de pontos, que justamente é a questão do preço, né, que foi colocado nesse papel, vezes 0,20. Ou seja, o mini índice ele é 20% do índice cheio, tá? Então ele é 1/5. Ele é um índice dividido em 5. Então ele é bem menor. Tevo, então eu preciso de 24 mil reais para operar mini índice? Não tem nada a ver com isso. Tevo, a quantidade mínima do mini índice são 5? Não, também. Fica tranquilo. Tevo, mas mesmo se for só um, tá meio pesado esse negócio. Eu não tenho 24 mil. Não, mas você não vai operar 24 mil. Essa que é a questão. Então, para você entender como é que a coisa foi se formando, né? É um negócio realmente muito louco. Então, muita gente que eu já vi no YouTube, né, fazer isso aqui, ó. Pega o que já foi fracionado e faz isso aqui. Ou seja, de novo, não é isso que se faz também. Já vi gente ensinando assim. Então, não. Você tem que ver que o mini índice ele é 20% do índice cheio. Só isso, tá? E que a quantidade mínima para você operar de mini contratos é de 1 mini contrato. Então, você pode operar 1. Só que no mini índice não é esse valor de 24 mil, tá? Não é esse valor de 24 mil. O valor para se operar mini índice, a gente coloca aqui que é de 20 centavos, tá? 20 centavos. Tevo, mas como assim, cara?
o negócio está em 120 mil pontos, o papel custa 24 mil e eu posso operar com 20 centavos? Sim, exatamente isso. Mas lembra que aqui na escala de preços ele muda sempre de 5 em 5, né? Então beleza, então cada variação dentro desses 5 aqui, né, você precisa dessa oscilação de pelo menos 5, não tem variação de 1, 2, 3, não é igual centavos, então de 5 em 5. Então na ponta do lápis você tem um mini contrato, né, beleza, 20 centavos, ok, mas cada oscilação ali vai ser de quanto? De 5, de 5 em 5, então 5 vezes 20 centavos. Então, tudo isso aqui eu poderia ter pulado para te falar o seguinte. Quando você está no mercado de ações, vamos supor que você, sei lá, comprou determinada ação aqui, que nem a gente falou a 45, quer vender a 45,5, a 46, a 200, quanto o seu setup falar aí, você precisa comprar essa ação, ou seja, você compra a ação, ela é sua e você só vende ela se ela for sua. A não ser que você faça operações avançadas, como eu disse, de opção de compra, opção... Mas não vamos entrar nisso, que é muito avançado, vamos falar aqui desgourmetizando, beleza? Então, para a ação, você precisa ter o dinheiro, comprar essa ação de 45, depois vender ela e a diferença vai ser o seu lucro, conforme a gente viu aqui. Isso legal, né? Quando a gente fala no mini índice, que a gente tem pontos, os pontos viraram também dinheiro para se ter contrato, papéis, mas o valor do mini contrato é muito barato, 20 centavos. Então você tem um mini contrato 20 centavos, só que a escala se move de 5 em 5, certo? Então o que você faz? Basicamente, você deve entender que isso é muito louco. Para mim é uma das maiores maravilhas do mercado de mini índice. Essa coisa de que, por exemplo, em ações, para se fazer dinheiro em ações tem que ter muito dinheiro, porque a pessoa tem que comprar, por exemplo, vamos supor que ela tente fazer uma operação que ela ganhe R$1, por exemplo, numa ação que ela pagou, sei lá, R$50. Ela está buscando esse alvo aí e tal, e depois ela vende. Mas para ela fazer vários R$1, ela vai ter que comprar várias ações de 50, então precisa ter o dinheiro para se fazer esse dinheiro. Entende? É um negócio mais pesado. Esse discurso não se encaixa no mini índice, justamente porque você opera de modo sempre alavancado. Isso tem o benefício, que é uma grande oportunidade, e tem o perigo, porque toda vez que você entende que você tem uma grande possibilidade de ganho, você tem uma grande possibilidade de perda. Afinal, existe a variação, por isso o nome de renda variável, né? Então, maravilha. Você já entendeu aqui a questão dos centavos, ganhar, por exemplo, 5 centavos aqui nessa diferença, beleza. Na questão dos pontos aqui, o que acontece? Vamos supor que você entrou aqui nesse 120 mil aqui, né? E aí a sua análise falou assim, eu acho que vai subir. Eu acho que vai subir. Beleza. Se ele subir somente para cá, subir só uma movimentação mínima, uma oscilação mínima de 120 mil para 120.005, você tem quantos pontos? 5 pontos. Né? 5 pontos. E cada ponto ali está valendo quanto? 20 centavos. Então, cada vez que ele se mexe aqui para cima ou para baixo, então ele está mexendo R$1. Entendeu? De novo. Se ele se mexer aqui do 120 mil para o 120.005, ele está mexendo 5 pontos, mas a escala ela só mexe de 5 em 5. Então, dentro aqui, cada ponto, 20 centavos, que é o valor do mini contrato. Então, 120.001, 20 centavos. 120.002, mais 20 centavos. 120.003, mais 20 centavos. 120.004, mais 20 centavos. 120.005, mais 20 centavos. Então, 5 vezes 20 centavos, R$1, tá? O que você não vê é marcar na escala de preço lá esse meio termo, 120.003. Não, ele vai direto para o 5. Então é 5, 10, 15, 20, 25 e assim vai tanto para cima quanto para baixo. Então, de repente, você analisou e falou assim, Teve, eu acho que esse gráfico aí vai despencar, ele vai cair e, enfim,
A minha visão é essa, que ele está caindo e ele vai continuar caindo, né? Mesma coisa, se ele se movimentar para cá, por exemplo, 990, e você entrou vendido e não comprado, você teve quantos pontos aqui? 10 pontos. Então é 10 vezes 20 centavos. No caso, então, R$2. Então, cada tijolinho desse que ele vai descendo aqui é R$1. Então, desceu 1, 2. Então, R$1, R$2. Ah, desceu mais um aqui. Você começa a automatizar isso. Desceu mais um, então aqui já são R$3. Entende? Então, você com pouquíssimo dinheiro opera um volume gigante, né? Um contrato gigante, mas que justamente eles criaram esse mini índice para nós, meros mortais, também colocar o pezinho ali. Isso é muito, muito legal. Conforme eu disse, a oportunidade também é um grande perigo, tá? Por quê? Vamos considerar que você analisou, por exemplo, que o gráfico fosse chegar nesse ponto aqui, ó, 119.990, e você entrou aqui no 120. Então você achou que ele ia cair e de repente ele sobe. Então cada vez que ele sobe, você está perdendo, né? No caso, R$1 aqui, está perdendo mais R$1 aqui. Aí ele pode subir mais, você perde mais R$1 aqui. Então essa relação é muito legal. Se você entra comprado, você torce para subir e, claro, se ele cair, a mesma proporção que você teria subindo, você vai perdendo quando ele vai caindo. É a famosa relação de 1 para 1. Para quem trabalha com apostas esportivas, etc., é como se você estivesse sempre trabalhando com uma odd 2, entende? Então a mesma coisa que você está buscando para ganhar, você está podendo perder também, fica sempre essa coisa. E aí, claro, existem vários setups, você pode montar, por exemplo, de tentar buscar um lucro de 10 pontos, mas define ali um stop loss de 5 ou de 20, e a gente vai falar sobre tudo isso, operações mais conservadoras e tudo mais, tá? Mas, entende que legal que é isso? O tanto de diferenças, então ações em centavos, você torce sempre para subir, você tem que ter o dinheiro dela, etc. No mini índice, pode ser para cima, pode ser para baixo. Apesar dos pontos ser um número gigante, ser convertido isso em real para virar contrato, para virar um índice, um derivativo, apesar do mini índice ainda assim ser 1/5 do valor cheio, né? E assustar, não, o valor é 20 centavos. Então tudo isso vai fazendo, assim, vai afunilando e você vai entendendo que no final das contas, o que você vai fazer, e é aqui que eu gostaria de chegar, são operações onde, se você entrar com simplesmente um mini contrato, você vai ter isso que eu estou falando aqui. Simplesmente isso, tá? Então, cada oscilaçãozinha aí, conforme a gente viu, tá? Então, mexeu 5 pontos, é R$1. Mexeu 10 pontos, R$2. E etc. Tevo, mas então, como é que funciona, por exemplo, para quem tem mais dinheiro, como é que ele vai fazer dinheiro no mini índice, se o negócio tão baratinho, 20 centavos, etc. Em outro vídeo eu quero falar sobre margem de garantia, quanto que você deve pôr numa corretora, etc. Mas já para tranquilizar aqui, como existe essa possibilidade de ganho e a de perda, você deve deixar sempre um saldo, né, de garantia na sua corretora, justamente porque se o gráfico for contra a sua operação, você tenha lá para pagar. Ninguém faz fiado na corretora, não existe isso, beleza? Então, sempre uma margem de garantia legal. Você não vai colocar uma margem de garantia de R$500 e tentar buscar aqui R$500. A corretora fala, epa, peraí, né? Então, depois eu faço um outro episódio sobre isso. Mas voltando, onde que quem tem mais dinheiro faz bastante dinheiro, mesmo o mini índice sendo barato assim? Ele compra quantidades. Então, enquanto, por exemplo, uma pessoa que está começando e tudo mais, entra aqui com um mini contrato, por exemplo, né? Então ela entra aqui e vai tentar buscar aqui, por exemplo, né? Se ele mexeu ali 5 pontos, mexeu então R$1, certo? Por quê? Porque a pessoa está entrando com um contrato. Mas essa pessoa ela pode comprar 10 mini contratos, essa pessoa pode comprar 500 mini contratos, essa pessoa pode comprar 1000 mini contratos. Então vai mudar justamente a quantidade que ela pode ganhar e que ela pode perder. Então, se quem está começando vai lá e comprar um mini contrato e cada oscilação fica ali em R$1,
Beleza, pode ter outra pessoa que já está num nível mais legal, compra 2 mini contratos, então cada variação vão ser R$2. A pessoa está num nível legal, ela vai lá e compra, por exemplo, 10 contratos. Então ela não vai buscar R$1 de lucro, né? Ela vai tentar buscar mais. Então é questão de colocar zeros à frente. Então é o mesmo gráfico, a mesma análise, a mesma estratégia, a mesma gestão de risco, o mesmo tudo. Então desde a pessoa mais humilde até a pessoa com mais dinheiro estão operando o mesmo ativo, no caso derivativo, que é o mini índice, certo? Então toda a relação que a gente fez aqui para concluir sobre o termômetro e o Bovespa. Então, no termômetro, você tem ali algumas probabilidades de você acertar amanhã a questão de como vai estar o tempo e tudo mais. E na bolsa, a gente faz a mesma coisa. Como é que vai estar esse gráfico daqui a pouco, daqui 1 hora, amanhã, o mês que vem? Depende do perfil de cada um, depende do tempo gráfico, tá? Então, qual é a última analogia para você guardar em relação ao termômetro e ao índice que a gente trabalha aí, o Ibovespa? No termômetro, muitas vezes você vai querer adivinhar como vai estar o tempo amanhã. Você olha no tempo hoje, se tiver sem nuvem, será que vai chover? Provavelmente não. Então você já começa a identificar padrões. Mas quer dizer que se tiver qualquer tipo de nuvem vai chover? Não. Nuvem carregada, nuvem escura, cheia, probabilidade de chuva muito maior do que aquelas nuvens fininhas, né? Bem, parece nuvem de fumaça, de tão fininha. Você começa a identificar tudo isso. Bom, tem uma nuvem aqui, mas o vento está muito forte. Pode ser que essa chuva nem passe aqui, porque vai chover ou está chovendo em determinado local, mas o vento está muito forte. Então é exatamente isso. Conforme a gente já disse, o mini índice ele sempre anda para a direita, para cima ou para baixo. E o termômetro é a mesma coisa. Ele vai andar sempre para cima ou para baixo. Se vai esquentar ou se vai esfriar é algo que vai realmente depender da sua análise, tá? Antes de encerrar aqui por fim, eu vou fazer um corte. Eu não tinha pensado nisso, mas eu vou colocar aqui também um gráfico em tempo real para a gente visualizar um pouquinho do que foi falado aqui e de repente sanar algum tipo de dúvida. Então, mais um cortezinho no vídeo. 3, 2, 1 e bora nós então! A gente está aqui com o gráfico em tempo real, então no caso o gráfico do mini índice. Vou dar um zoom gigante aqui para você entender tudo que a gente viu até então e também sobre a questão da oscilação e tudo mais, né? Então perceba, deixa eu ficar mais longe da câmera aqui. Perceba aí que a gente tem essa linha que fica mostrando qual o preço que está. No caso, o mini índice, a gente fala pontos. Então, do lado direito, aqui, ó, agora, ó, 131.830. Agora, 138.835. Agora, 138.830. Agora, 835. Agora, 840. Agora, 835. Então, percebe o quanto isso oscila? Eu vou deixar mais perto aqui para ficar mais fácil de você olhar as duas coisas ao mesmo tempo, porque realmente é muito dinâmico. Então, a cada segundo, praticamente, a coisa vai se mexendo, por causa da oscilação do mini índice. Tem muita gente comprando, vendendo, a gente já viu muita coisa sobre isso aqui no canal. Então, a pontuação, ela fica realmente oscilando. Então, de repente, vamos fazer qualquer tipo de análise aqui. Você acha que vai subir, por exemplo. Então, você entrou aqui agora a 131.860 e você vai buscar um alvo de 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos, etc. Então, isso é muito legal porque no final das contas você vai multiplicar o valor do mini índice, o 20 centavos ali, pela questão dos pontos que você conseguiu, 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos, e pela quantidade de mini contratos que você comprou. Quando a gente fizer um vídeo mais prático, isso vai ficar totalmente claro e tranquilo de você entender. Mas aquilo que eu tinha falado sobre a questão de oscilação, de possibilidade de ganho também, a possibilidade de perda, etc. Por que a gente fala isso, né? Porque de repente a pessoa faz uma análise aqui, acha que vai subir e ele começa a descer.
mas pode ser justamente o pullback. Então está descendo, a pessoa já sai fora, depois ele volta. E o contrário também acontece no throwback e por aí vai, tá? Como esse não é um episódio sobre análise técnica, a gente nem vai entrar nisso porque já está meio grande esse episódio. Mas para você guardar hoje um resumão, independente se você entendeu a questão de 0,20, né, 1/5 do valor cheio, 20 centavos por mini contrato, etc. A única coisa que você deve guardar hoje é que a escala do mini índice, então estou até aumentando aqui para você ver, a escala, e sim, eu estou exagerando que é para você ver de perto mesmo a coisa acontecendo. Você vê aqui, ó, que é de 5 em 5 pontos, beleza? E como a gente tem o mini contrato a 20 centavos, então cada ponto é 20 centavos, se mexe de 5 em 5, então é R$1 a cada mexida, caso você compre um mini contrato. Se você comprar 10, é só multiplicar, se comprar 100, é só multiplicar. E para mim essa é a grande maravilha do mini índice, permitir que pessoas mais humildes e pessoas mais cheias da grana aí invistam no mesmo ativo, no mesmo lugar, do mesmo jeito, tudo certinho, tá? Diferente lá das ações, onde a pessoa precisa comprar aquelas ações para poder vendê-las. Falando desgourmetizado, porque dá para você comprar opções, etc., mas é outra situação. Então, eu posso abrir aqui, por exemplo, ó, só para encerrar, Petro 4. Então, eu vou abrir aqui, ó, e você percebe que a escala ela fica em centavos, que nem eu mostrei para você lá, tá vendo? Então agora Petro 4 está 37,78, agora está 37,77, agora voltou para 37,78. Por enquanto 37,78, vamos ver aqui, vai para frente, vai para trás, agora 37,77, agora 37,78, agora 37,77. Então essa é a dinâmica, é o dia inteiro, praticamente segunda a segunda, é preço subindo, preço descendo, é comprando, é vendendo. E por isso que o mini índice para mim é muito legal, por causa da oscilação, por entender o que faz parte dele, o que movimenta ele, e essa questão aí de tem menos grana, compra um mini contrato, compra menos mini contratos, e nos próximos episódios eu vou falando mais sobre alvo e sobre stop, porque se você simplesmente faz uma entrada ali, deixa rolar e o negócio vai contra o que você esperou, você vai destruir a sua banca, vai acabar com a sua gestão, enfim, o dinheiro vai embora. Então, o ideal, na minha visão, é sempre você entrar no mercado já com um alvo definido, mas com o stop definido. Ou seja, eu acho que vai para cima, mas se for até aqui embaixo, eu já estou fora, encerro a minha operação e beleza, depois eu tento de novo. Não vou ficar contando que sempre existirá uma reversão e a coisa vai para o lado que eu estava esperando. Isso é muito perigoso, mas é assunto para outro episódio. É isso aí, espero que tenha gostado. Vídeo que eu estava esperando bastante para gravar. Deus abençoe você, a sua família e futuramente as suas operações também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!